Olá, pessoal, eu sou a Valéria Cima. Eu sou a Bárbara Dutra. Estamos aqui no Grupo Jovem Pan para mais um episódio do Papo de Justiça. E para quem não sabe, o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 14 horas na Rádio Jovem Pan News Florianópolis, no Spotify e no canal da Jovem Pan Floripa no YouTube. A nossa proposta é levar até vocês os assuntos do universo jurídico de maneira simples, descomplicada, sem todo aquele juridiquês. E se você gosta desse tipo de conteúdo e está nos acompanhando no YouTube e no Spotify, deixa seu like, comenta, compartilha, que é de grande valia pra gente, né, Valéria? É isso mesmo. E hoje o assunto é cooperativismo, mercado financeiro e conflitos de interesse. Estou ansiosa para esse bate-papo. É isso mesmo. E para enriquecer ainda mais esse debate, nós trouxemos dois convidados de altíssimo peso, né, Valéria? O primeiro é o procurador do Ministério Público de Santa Catarina e presidente da cooperativa Unicred Comarca, Dr. Ivens José Tives de Carvalho. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E o especialista em planejamento financeiro, CFP e gerente geral também da Unicred Comarca, Daniel Machado. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Bárbara. Gente, é um prazer ter vocês aqui. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, a gente gostaria de escutar um pouquinho sobre a trajetória profissional de cada um de vocês e como vocês se aproximaram desse segmento, mercado financeiro. Muito bem, começando por mim, então, meu nome é Ivens José Tives de Carvalho, eu sou membro do Ministério Público de Santa Catarina desde 1988, para ser bem exato, dia 16 de agosto de 1988, quando eu tomei posse como promotor de justiça substituto. Logo em seguida, eu passei a trabalhar na comarca de Tubarão, né? E durante a minha carreira, eu trabalhei no Oeste Catarinense, nas cidades de São Miguel do Oeste e de Pinhalzinho. Trabalhei na região do Alto Vale de Itajaí, nas cidades de Rio do Sul, Trombudo Central e Ibirama. Trabalhei no sul do estado, também na cidade de Araranguá. Trabalhei em Brusque e finalmente vim para Florianópolis, né? Onde cheguei aqui como promotor de justiça. Atuei no Centro de Estudos Funcionais do Ministério Público. Também atuei como assessoria da Corregedoria Geral. E depois, em 2011, eu passei a ser procurador de justiça, porque a nossa carreira é formada nessas duas instâncias, a promotoria de justiça e depois a procuradoria de justiça. Promotoria atuando geralmente perante o judiciário, né, como vocês sabem, e o procurador atuando perante o Tribunal de Justiça, os desembargadores, né? E no transcorrer desta minha vivência, eu acabei, lá pelos idos de 2004, mais ou menos, por convite de colegas, fazendo a minha cooperação junto à Unicred Comarca. E também durante esse período que medeia entre essa data em que eu ingressei como cooperado e hoje, a gente vivenciou muitas situações envolvendo a saúde financeira e isso acabou fazendo com que a gente se aproximasse mais e mais e mais da cooperativa, por ser uma cooperativa de crédito, e buscando entender todos esses conflitos e todo o mercado, conflitos de interesses, mercado financeiro e etc. E acabou nos aproximando há mais ou menos uns 3 anos atrás, né? Porque agora já vai fechar esse ciclo de 3 anos no próximo ano. Fui convidado por colegas que eles já estavam na direção da comarca, né? Da cooperativa, para que eu assumisse a presidência. Aceitei o encargo e aqui estou. Que interessante. E você, Daniel, conta pra gente. Legal, Bárbara. Falar de mercado financeiro, na verdade, é falar da minha vida, não só profissional, né? Eu sou filho de bancário, então eu já nasci no berço falando muito sobre finanças e desde muito cedo já lia livros sobre investimentos e toda aquela questão de mercado financeiro mesmo, de ações, de investimentos. Aquilo sempre me encantou bastante mesmo antes de trabalhar com isso. Então sempre foi o meu sonho. E aí, já com 21 anos, eu já comecei a trabalhar em instituição financeira. Trabalhei em grande banco por 8 anos. Trabalhei depois de forma individual, né, de forma autônoma também, realizando consultorias de investimento, né, durante um período. Trabalhei em fintech também, né? Então a gente vive os lados assim do grande banco. Tá na moda agora o termo, né? Depois trabalha sozinho e aí depois fintech. Então eu fui experimentando os diversos mundos aí que o mercado financeiro tem, conhecendo tudo isso, né, os produtos, até que há 3 anos atrás eu recebi o convite da Unicred Comarca de fazer parte
parte da equipe, né, e ajudar ali na construção do planejamento financeiro dos nossos cooperados. E aí a gente vem desde então, né, doutor Ivens, cooperando e construindo aí um mundo de prosperidade sem perdedores, que é o que a gente faz lá na Unicred Comarca. Que bacana. E como que surgiu a Unicred Comarca, assim? Mais ou menos pelo início da década de 90, final da década de 80, o Brasil enfrentava vários problemas financeiros. Aliás, o Brasil tem esse hábito de enfrentar problemas financeiros, né? Não é de hoje. Mas havia muitas complicações no mercado e muita dificuldade da obtenção de crédito e até mesmo do direcionamento dos valores que, eventualmente, os integrantes da magistratura, os integrantes do Ministério Público possuíssem. E estava começando no Brasil uma forte tendência de cooperativismo de crédito, com outras cooperativas de crédito já inseridas no mercado, quando esse pessoal do Ministério Público, do Poder Judiciário, principalmente do Judiciário, porque o início foi com os magistrados, né, resolveram criar a sua própria cooperativa de crédito. Foram atrás, estudaram e acabaram fundando, em 1999, a cooperativa Comarca. Pois, com o tempo, foi agregando também os membros do Ministério Público. Mais tarde, outros servidores do Estado de Santa Catarina, como procuradores do Estado, os integrantes das polícias e assim por diante. Até que, mais ou menos uns 3 anos atrás, né, o Banco Central nos permitiu atingir não só o Estado de Santa Catarina, mas todo o território nacional nessas áreas. Então, hoje a gente pode cooperar magistrados de todo o país, podemos cooperar membros do Ministério Público, procuradores do Estado de todo o país. Que interessante. E para o nosso público leigo, né? O que difere uma cooperativa de um banco, de uma corretora? Perfeito, Bárbara. Muitas pessoas já ouviram falar de cooperativa, mas não têm muito conhecimento. Apesar de que em Santa Catarina a gente tem, que é a principal área onde a gente atua, mais de 50% das pessoas têm algum relacionamento com o cooperativismo. Cooperativa e banco, eles oferecem geralmente os mesmos tipos de produtos, tá? Então, assim como vai ter o crédito, vai ter em ambos empréstimos, financiamentos, investimentos, previdência, seguro, cartão, conta, tudo igual. Qual que é a diferença? É o modelo. No modelo bancário de bancos, então você tem a figura do acionista, né? Que no caso seria os donos, né? Que fazem parte, que têm as ações e, obviamente, eles investem naquela empresa com o objetivo de obter lucro. Então, eles vão buscar sempre maximizar a rentabilidade que aquela instituição financeira entrega para que eles gerem mais lucro. E assim, naturalmente, como qualquer outra empresa do mercado, né? Eles vão ter esse foco no lucro. A cooperativa oferece os mesmos produtos, porém numa estrutura, num modelo diferente. Aqui na cooperativa não existem clientes, existem os cooperados. Como o Dr. Ivens trouxe na fala dele, o cooperado se associa e ele passa a ser mais um dos donos. Então, a gente não tem uma estrutura acionária que vai buscar maximizar os lucros. A gente vai compartilhar os resultados entre todos os cooperados. O objetivo é a gente entregar o melhor produto possível, o melhor serviço financeiro possível, porém, com o menor custo possível, né? Essa que é a ideia, sem precisar maximizar esse lucro. Então, a tendência, né, entre outras diferenças, é que a cooperativa ela consiga oferecer produtos com melhores custos e com um direcionamento melhor, principalmente sem conflito de interesse. Que interessante. Então, já que você trouxe essa pauta da questão do conflito de interesse, eu gostaria que vocês conceituassem, né, o que seria exatamente o conflito de interesse para que a gente possa conversar e entender melhor por que acontece o conflito de interesses e como ele acontece no mercado financeiro. Eu percebo que, a partir da ideia de cooperativismo, tender a atender os seus cooperados e o mercado, as outras atividades financeiras, as outras empresas financeiras, elas terem como primazia, né, o próprio ganho, né, você começa a distinguir algumas coisas no sentido de onde eu quero maximizar o lucro e onde eu quero maximizar o lucro do investidor, do cooperado, ou onde eu quero maximizar o lucro da empresa. Onde eu pretendo
maximizar o lucro da empresa, normalmente eu tendo a trabalhar com produtos, com soluções financeiras nas quais o retorno para a empresa é maior. E onde eu quero privilegiar a pessoa que investe muito mais do que um retorno para a empresa, eu começo a reduzir o interesse daquela pessoa que está orientando. Então, aí você começa a ter uma noção de onde é que se situa aquele que tem mais interesse no lucro da empresa e aquele que tem mais interesse no lucro de quem investe. Para você que está nos acompanhando na Rádio Jovem Pan News Florianópolis, nós estamos no Papo de Justiça conversando sobre cooperativismo, mercado financeiro e conflitos de interesse. Nos últimos meses, a gente tem ouvido, né, falar muito sobre a questão de assessores terem justamente feito isso, indicado produtos nos quais eles recebem uma maior comissão. Então, esse modelo de cooperativa é um pouco diferente, é isso? Perfeito, Valéria. Existem diversos modelos de remuneração de profissionais, e aí até para a gente já iniciar, Perfeito. tá tudo certo. Acho que todo mundo trabalha realmente e tem que ser remunerado por isso. E existem várias formas e tá tudo bem em relação a elas. Esse não é o problema, né? Não é o problema de jeito nenhum, é bem tranquilo. A questão é realmente a gente olhar cada modelo, né, e verificar como que ele se encaixa dentro do interesse do cliente, no nosso caso do cooperado. Vamos imaginar o seguinte, o comissionamento ele significa o seguinte, que quem está lhe atendendo, quem está lhe assessorando, ele vai ganhar uma remuneração relacionada a determinado produto. E muitos produtos eles vão ter remunerações diferentes. Então, ele vai ter um incentivo em vender um produto específico, porque aquele vai lhe remunerar melhor e, naturalmente, é o que o profissional tende a buscar mais. Então, esse modelo de comissionamento é um dos que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado quando a gente busca ter algum tipo de relacionamento com o profissional, porque a tendência de ele lhe apresentar produtos que sejam mais aderentes à instituição e não tanto ao seu perfil, ou seja, a tudo que você levou para ele do que você gostaria, ele acaba sendo maior do que, às vezes, uma remuneração fixa. Quando a gente fala no nível de cooperativismo, por exemplo, e aí eu posso falar pela Unicred Comarca, nós temos remuneração fixa, ou seja, independente dos produtos que a gente vai apresentar para o nosso cooperado, a gente vai apresentar de acordo com as questões técnicas e com o objetivo dele, porque nós não vamos ter incentivo em entregar um produto diferente do outro. O comissionado talvez seja um pouco diferente e é aí que mora a questão do conflito de interesse. Nesse segundo modelo do comissionamento, novamente, é super tranquilo a gente ter esse modelo, só que a gente precisa ter um grande nível de transparência. Eu acho que é isso que o mercado tem evoluído, mas ainda tem evoluído bastante. E não há um erro, né? Não há nada de ilícito ou sequer antiético, está dentro da compliance, não vejo problema com relação a isso. Desde que, como disse o Daniel, fique transparente. Muitas vezes, aquele aparente conflito de interesses, ele é bom para as duas partes. Quando eu digo claramente, olha, este produto aqui, essa solução financeira que eu estou te apresentando, ele é o que mais vai render para você, mas, por outro lado, é também aquele em que eu mais recebo comissão. Ou seja, é bom para nós dois. Concordas com isto? Queres adquirir esse produto? Então, isso está com muita clareza, né? Eu acredito que o conflito de interesses real, aquele que nos preocupa sempre, é quando ele fica escamoteado, ele está escondido, né? Mas por que você está me oferecendo este produto se esse produto aparentemente ele vai render menos para mim do que aquele outro? Ah, não, porque esse aqui no futuro tende a ser melhor, etc. Eventualmente até pode ser, né? Mas quando isso é dito de uma forma que não é tão clara, né, e que, na verdade, o interesse da pessoa que está te oferecendo aquele produto é muito mais porque ele tem um comissionamento mais elevado, aí surge, então, o que a gente entende por real conflito de interesse. E como eu posso perceber, né? Existe algum indício de que... Porque eu vou acreditar naquela pessoa, né? No que ela está me passando. Tem alguma dica, alguma percepção que é importante que a gente tenha nessa relação ou no trato da negociação? Bacana, isso é interessante porque no Brasil, né, a gente tem
Até pela forma como é estruturada a nossa educação, a gente tem, em geral, um baixo conhecimento em relação ao mercado financeiro, aos produtos financeiros. Então, de fato, o cliente ele vai buscar a instituição e ele vai querer confiar, porque ele não vai entender na prática. Então, a gente busca confiança. E para isso, né, Bárbara, a gente precisa realmente estar atento a algumas questões. Uma muito específica é realmente o apetite que aquele assessor, que aquele gerente, que aquele, enfim, consultor, ele tem em lhe oferecer aquele determinado produto. Então, vamos dar um exemplo. O assessor, ele vem conversar com você sobre um investimento, por exemplo, e ele fala, olha, esse investimento aqui ele é muito bom, você deveria contratar ele. Qual que seria a melhor forma de você se prevenir? Bacana, entendi. Você tem alguma outra opção nesse sentido? Se ele tiver talvez relutante em te mostrar e ficar focando especificamente naquele investimento, já é um indício que talvez tenha conflito de interesse. Se de repente ele te mostrar outras opções e tecnicamente demonstrar a diferença entre eles, talvez ali ele já, mesmo que ele tenha uma remuneração maior, ele já começa a deixar claro, ou seja, ele lhe dá opções. E é como o Dr. Ivens trouxe, talvez aquele primeiro produto realmente seja o ideal para você. Mas você medir pelo apetite do vendedor, ele é uma das melhores formas, tá? E tem uma outra característica que ela é muito comum no mercado e também está relacionado com a baixa educação financeira que a gente tem, que ele é em relação à complexidade. Quanto mais técnico e complexo for o que ele estiver tentando te passar, talvez um investimento ou um crédito em que é muito difícil você entender, é interessante abrir um pouquinho o olho. E aí eu trago até uma sugestão realmente para a gente refletir. Será que faz sentido você colocar o seu recurso em algo que você não entendeu exatamente o que é? Poxa, às vezes o simples ele é mais fácil. Às vezes uma segunda opinião ela pode ser uma boa oportunidade naquele momento, né? Perfeito. Para a gente entender melhor essa questão do valor fixo, certo? Esse valor ele é definido como? É um percentual em cima do que eu estou aplicando, do que eu estou investindo? Como que funciona? Quando você se refere ao valor fixo... Por exemplo, vocês não trabalham com a questão de comissionamento. Então, um cliente faz parte da cooperativa. Como que funciona a forma como ele vai investir, por exemplo, e como ele vai receber os valores de resultado que ele teve na cooperativa. Ele recebe em cima de um percentual fixo ou não? Como funciona? Perfeito. A remuneração dos profissionais que atuam na Unicred Comarca, eles são fixos. Então, é um salário, digamos assim, aquele valor mensal que ele não oscila de acordo com o produto. Naturalmente, como toda empresa, como toda instituição, a gente vai ter metas de crescimento, porque o objetivo é sempre a empresa crescer. Isso é muito saudável para o próprio cooperado. Quando a gente fala do cooperado vamos usar novamente o exemplo que está em pauta aqui, que é do investimento, ele vai... Assim como todo produto e toda instituição, ele vai ter um custo. Esse custo, ele vai pagar normalmente, ele geralmente está embutido dentro do próprio produto, né? Então faz parte. É como se você comprasse um refrigerante no supermercado, né? Você não vê quanto que é o valor exatamente, mas vai ter o custo lá, vai ter o imposto e tudo mais. Funciona da mesma forma. A diferença é que a pessoa que está lhe vendendo, ela não vai ter diferença entre ele vender um refrigerante ou um suco. Legal. Então, vai ser de acordo com a sua necessidade. A mesma coisa para os investimentos. E o diferencial da cooperativa é que esse resultado, esse lucro que entra, ele entra para dentro da cooperativa, porém, o cliente ele é o próprio dono. Então, retorna para ele mesmo que seja de forma indireta. Quanto maior o resultado da cooperativa, melhor para ele também. Então, um ecossistema de ganha-ganha. Que legal. E a vantagem que a gente verifica, né? Claro, todos os sistemas têm as suas vantagens. Nesse aspecto específico, a gente entende que quando o profissional que atua, o colaborador que atua dentro da cooperativa, ele te mostra o leque de possibilidades, de oportunidades que você tem, a eventual aquisição de qualquer desses produtos, ou de vários produtos, ou de todos os produtos, o que vai aumentar um resultado da cooperativa, não vai acrescer diretamente para ele, mas acresce para todos os colaboradores da cooperativa, porque todos eles, se alcançarem uma determinada meta, eles vão ter uma remuneração a mais, através do PPR, né? Que acaba sendo uma maneira de você remunerar uma equipe pelo mérito, né? Quanto maior o esforço daquela equipe.
Aqui também é um outro tipo de conflito de interesse que acaba desaparecendo, porque se alguém trabalha um pouco mais ou consegue, às vezes não por trabalhar mais, mas conseguiu mais êxito na busca desses resultados, na venda desses produtos, do que eventualmente um outro colega, reparte-se por igual entre toda a equipe. Então não fica aquela história de alguém tentar puxar um cooperado, um cliente do outro, ou tentar passar a perna. Não há aquele chamado conflito de interesse interno. Né? Porque além do conflito de interesse entre o eventual interessado na compra ou na aquisição do produto e quem está vendendo, muitas vezes a gente sabe que há aqueles conflitos internos entre os próprios colaboradores que vendem o produto. Né? Então isso também se tenta eliminar, né? Não vou dizer que seja 100%, mas você tenta eliminar isso e consegue muitas vezes por causa dessa forma remuneratória. Daniel, uma das formas de pensar em planejamento financeiro é a previdência privada, né? E ela vem acompanhada de alguns dogmas também. Quando a gente fala em conflitos de interesse, quais que podemos identificar dentro desse mecanismo de previdência? Muito legal sua pergunta, Bárbara, porque realmente a previdência privada, ela é um dogma, ela é um produto complexo, mas é uma ferramenta de planejamento financeiro extremamente eficiente. Ela a estrutura dela é muito boa. Ela a previdência, ela tem planejamento sucessório, previdenciário naturalmente, tem estrutura de proteção tributária, de otimização tributária, tudo na mesma ferramenta. Então, na essência, né, ela é muito boa. Mas, quando a gente vai conversar com as pessoas, muitas pessoas falam que eu não faço previdência, é horrível. E quando a gente, né, vai fazer as perguntas, tá, mas por que você não faz? Ele está muito relacionado. Me empurraram lá no banco, me empurraram lá na instituição e na hora de resgatar foi horrível e eu não consegui resgatar uma série de questões. Então aqui a gente vê a previdência privada, ela é um excelente elemento que demonstra como o conflito de interesse ele funciona, e aí não é necessariamente na comissão, ele é muito relacionado à meta. Então dentro das instituições financeiras a previdência ela surge como uma meta agressiva. O banco, ele muitas vezes pede para o funcionário fazer muitas previdências. O que isso vai gerar no funcionário? Ele vai tentar vender ao máximo aquela previdência. Só que a previdência ela é voltada para o longo prazo. Se você for fazer no médio e no curto prazo, ela não vai ser boa para você. Se você não declara, por exemplo, e aí a gente está falando do PGBL ou as previdências de entidade fechada, mas se você não declara imposto de renda no modelo completo, ela não vai ser boa para você. Então, muitas pessoas que têm esse vamos usar a palavra, tem esse ranço com a previdência, ela está muito relacionada a uma venda equivocada que foi feita na instituição e que na maioria das vezes foi devido ao conflito de interesse de metas. As metas agressivas, o funcionário tinha que fazer para, muitas vezes, seguir trabalhando naquele local e, no final das contas, a pessoa foi resgatar, foi fazer alguma movimentação e é nessa hora que ela viu o tamanho do problema que ela arranjou. Então, quando a gente fala em previdência privada, ela é uma excelente ferramenta para todos esses planejamentos que eu olhei, mas é de longo prazo. Veja, a gente está falando de aposentadoria, a gente está falando de sucessão, a gente está falando de ano a ano você ganhar um pouquinho mais com dedução do imposto de renda. Se você estiver diante de um profissional sério e que vai olhar para a sua vida e vai entender que aquilo faz sentido, a previdência é uma boa. E a previdência, ela é um investimento. Então, ela nada mais é do que um fundo de investimento de longo prazo. Então, analisar o fundo é importantíssimo, porque existem previdências que têm taxa de administração, por exemplo, de 2% ao mês. Você imagina essa previdência em 2020, que a gente chegou a Selic a 2% ao ano. Então, isso quer dizer que se ela pagasse 100% do CDI, você ia pagar tudo isso em taxa, ela não ia render nada. Então, a escolha de uma previdência que tenha um custo factível, que seja um custo correto e que tenha principalmente uma boa rentabilidade, que ali a gente consegue observar se é uma boa. Se você olhar para o longo prazo, ela pode ser uma boa opção. E eu entendo da dificuldade das pessoas, muitas vezes, em entender tudo isso.
Por isso, ter um profissional de confiança, ter uma instituição de confiança do lado é importantíssimo. E analisar também, né? Porque se é um valor que eu vou precisar em curto ou médio prazo, talvez já não seja indicado. Talvez não. Provavelmente não é indicado aportar nisso, né? Que existem outros mecanismos. Exatamente. E aí eu já dou uma outra sugestão, assim, que é o seguinte: se você precisa recursos para o curto prazo, são os investimentos mais simples que tem, independente para que você vai usar. E isso vale para a Previdência, mas vale para muitos outros. Vale para ações de curto prazo, não faz sentido. Títulos que têm vencimento longo no curto prazo não fazem sentido. Fundos imobiliários não fazem. Você vai perceber que, se é para o curto prazo, geralmente é um investimento líquido e que seja conservador, porque não vai fazer sentido você buscar algo complexo por pouco tempo. Não existe mágica no mercado financeiro, né? Mas é importante deixar bastante claro que, independente da necessidade de ter ou não recursos a curto ou a médio prazo, uma parte do recurso que você possui deve ser sempre investido em previdência ou em algum tipo de mecanismo de longo prazo. E isso nós tocamos diretamente na questão da educação financeira. Porque cedo ou tarde, né, você acaba se aposentando, né, a gente envelhece, não tem como escapar disto, né? A outra solução ainda é horrível. Bem que envelhece, ainda né? bem que envelhece, né? Porque a outra opção não é nada boa. Né? Então, a gente vai chegar num momento da vida em que a gente não vai ter mais força física para exercer o trabalho e vai depender daqueles recursos que nós providenciamos durante o nosso tempo de capacidade de labor. Então, por isso, independente de precisar ou não, né, Daniel, de algum recurso meio que imediato, é sempre muito importante que você, um pequeno percentual ainda que seja, você mantenha ele. Eu preferiria em previdência, acho que é o melhor, né? Mas há vários outros recursos também que você pode se utilizar, outros produtos que você pode se utilizar para isso, né? Fracionar para longo prazo. Disponibilidade, né? Exatamente. Um pouco para curto, um pouco para médio. Aqui eu tentando dar fórmula, né? Do que não existe. Mas essa fórmula é muito boa, sim. Você pode até diferenciar o percentual de cada um deles, né? Mas ainda que em um pequeno percentual, o para longo prazo tem que estar presente. Só para lembrar que, para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Jovem Pan News Florianópolis, nós vamos para o intervalo comercial e já retornamos para conversar um pouquinho mais sobre mercado financeiro. E para você que está nos acompanhando via Spotify, YouTube, nós continuamos o nosso papo. Te devolvo a palavra, Daniel. Não, perfeito, Bárbara. A gente entrou no assunto, essa questão de investimento, você está certíssima, né, em relação a curto e médio prazo. Então, curto, médio e longo prazo, você foi perfeita. E aquela pequena questão que eu acho que cabe às pessoas também, que é você, complementando aqui o que o Dr. Ivens falou, às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente quer consumir, você olha o salário, você quer comprar aquelas determinadas coisas, você quer trocar de carro, que é muito bacana, você quer comprar um imóvel novo, mas olha primeiro para esse planejamento financeiro, vê se cabe e faz essa questão de deixar um pouco para o longo prazo. Se a gente trabalhar bem o nosso imediatismo, a gente tende a ganhar e a gente tende a tomar melhores decisões, muitas vezes sem precisar cair na mão de um profissional que não haja com as melhores questões éticas, digamos assim. Eu já estava fazendo cálculos aqui na minha cabeça, porque eu não tenho previdência privada. Olha, uma lead para vocês. Brincadeira. Mas eu estava pensando, então, o quanto antes eu iniciar, melhor. Já deveria ter começado. Mas eu pensei, então, de contribuição não, mas de investimento que eu vou ter que fazer no mínimo uns 40 anos. Fiquei pensando, quantos anos eu tenho de vida ainda? Uns 60, 70. Contribuindo mais uns... Contribuindo não. Contribuição a gente faz lá para o INSS. Investindo na previdência privada. Por quantos anos eu investiria nessa previdência privada? E quando eu começaria a receber frutos disso? Vamos tentar fazer uma projeção aqui para mim. Perfeito. A gente entra no conceito assim que eu acho que é muito bacana, porque no final das contas, Valéria, você vai definir um valor que você gostaria de ter de complemento de renda lá na frente, correto? Então, você vai definir aquele valor. A partir daquele valor mensal, ele vai gerar um valor de patrimônio mínimo que você deve ter para que gere esse rendimento para você. Ou seja, no final das contas, é acumular um bom volume financeiro lá na frente que vai te pagar aquele valor mensal. Diante disso, são 3 variáveis que a gente tem que observar.
Uma delas é o tempo. Quanto mais tempo eu deixar, menor pode ser o valor da contribuição que eu vou fazer. O valor da contribuição, naturalmente, então, até para o pessoal que está nos ouvindo agora, que está acompanhando, se você está com 40, 50 anos, você vai ter que fazer uma contribuição maior. Vamos colocar o peso na consciência. Você demorou um pouquinho para fazer e está tudo bem. Ainda dá tempo, então fique tranquilo. Mas você vai precisar fazer um sacrifício um pouquinho maior e fazer uma contribuição grande. Se você está nos ouvindo, está com 20 anos de idade, está começando, agora é a hora certa para fazer o planejamento financeiro e já começar com valor. Por quê? Porque você vai conseguir com um valor baixo ao longo de toda a sua vida, sem onerar muito seu orçamento, porque você vai ter um prazo muito grande. E o prazo é extremamente importante nessa equação. Então, tudo depende de qual momento de vida você está e quando você vai querer se aposentar também. E, por último, tem a questão da rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, menores podem ser essas variáveis de tempo e de valor de contribuição. A rentabilidade é um dos mais difíceis, porque realmente a gente não adianta querer... E aí entra também a questão do conflito de interesse, que o profissional tem que ser 100% honesto. A gente não sabe o que vai acontecer no mercado. E a rentabilidade está muito conectada com isso, com a imprevisibilidade. Quando a gente fala em previdência, a nossa sugestão é que você tenda a ir para o lado mais conservador, de renda fixa, e ali não existe um grande ato que você vai conseguir trabalhar para gerar uma super rentabilidade que vai conseguir reduzir. Então, se eu fosse te elencar, o primeiro ponto é o tempo. O tempo é a principal. Aí, claro, a gente teria que fazer um cálculo aqui, eu posso fazer com você ali depois, mas o tempo é o principal. E fica a sugestão também para quem tem filhos pequenos. A minha filha, a Vitória, ela tem 8 meses e ela já tem uma previdência. Olha que bacana. Qual que é o meu objetivo? Que quando ela chegue na idade de trabalhar, com 20 anos, por exemplo, ela já tenha uma boa poupança formada e que ela, em vez de utilizar, ela já continue a ajudar crescendo. Por quê? Para que chegue lá na aposentadoria com maior tranquilidade. E você começa investindo desde os 0 anos, digamos assim, e só você pode fazer isso pelo seu filho. E segundo é a questão do valor da contribuição. E aí, quanto maior o melhor, tempo. Né? Exatamente. Muito legal. Existe a possibilidade de a gente migrar o plano de previdência? Perfeito. Excelente questão. E a gente faz muito lá também, né, doutor Ivens? Que é, sim, não só o plano de previdência, mas qualquer investimento, por mais que você já tenha feito ele, quase todos, tá? Mas você consegue fazer o que a gente chama de portabilidade. Isso vale para crédito, empréstimos também, tá? A gente consegue fazer. Hoje o mercado financeiro ele permite você escolher a instituição que vai cuidar dos seus recursos, sem precisar resgatar, pagar imposto de renda, por exemplo, e ter que investir novamente. Você faz uma transferência imediata e sem custo entre as instituições. Então, se você, por exemplo, tem uma previdência hoje, você está, de repente a minha fala abriu uma dúvida, poxa, será que ela está boa? Então, procure uma instituição, procure alguém, um profissional de confiança que vai ver, para ele fazer uma análise de como que está o custo, de como que está a rentabilidade, se ela está adequada. Tem muita gente que às vezes faz uma previdência, um aporte pequeno, muitas vezes por sugestão do próprio gerente, que na época tinha a meta, toda aquela questão do conflito de interesse que a gente falou, né? Mas que faz um valor muito pequeno. E acha que com aquele valor, levando até o final, ela vai conseguir se aposentar. Por quê? Porque o profissional que atendeu, ele tinha interesse da venda. Ele não vai ganhar comissão, a meta dele não está escrito que ele vai ter que fazer a revisão. Olha como é complexo isso, né? E a revisão da previdência, dos investimentos, é extremamente importante que ela seja feita pelo menos uma vez por ano. Então, sim, existe a possibilidade da portabilidade, é recomendado e é muito importante que você procure bons fundos de previdência e bons profissionais que consigam te ajudar com isso. É interessante a questão da portabilidade, porque também aqui nós voltamos com a questão do conflito de interesse. Dentro do sistema financeiro, a ideia de portabilidade, ela trouxe muitas vantagens, mas ela também trouxe algumas desvantagens pela concorrência do sistema. Então, há uma certa litigância, né, por dizer um termo bem jurídico, né, uma litigância entre as instituições financeiras, né, que buscam, através de alterações de taxas,
né? Ou maior remuneração, ou menor juros, tá? Buscar a transferência do teu crédito ou do teu débito da instituição A para a instituição B, sob a alegação de que você vai ter uma pequena melhora nos valores dessas taxas. Só que o problema é que, às vezes, por causa dessa pequena melhora a curtíssimo ou a curto prazo, a médio e a longo prazo você tem uma piora, né? Aí você poderia dizer, não, mas aí é simples, a gente retorna. Mas, às vezes, o retorno para aquela outra já não é tão fácil, porque já não há interesse do retorno naquela forma, né? Então, muitas vezes, a gente acaba caindo em pequenas armadilhas, né, que acontece justamente por esse conflito de interesses. Então, tem que também ter muito cuidado com a questão da portabilidade. Um pequeno ganho aqui pode acarretar um prejuízo muito alto lá na frente, né? Voltamos com a questão da confiança, né? Tem alguma característica específica de que essa portabilidade pode não ser tão vantajosa? A gente acho que é bacana a gente pensar assim, né, Bárbara, que a pessoa que está ali oferecendo a possibilidade de portabilidade, ou seja, de trazer sua previdência, de trazer o seu crédito da outra instituição, está realizando uma venda também. Ou seja, para ele é uma venda, para outra instituição ele está perdendo um negócio, mas para aquela é uma venda. Então, qual que é o sinal? É o mesmo que eu citei antes na questão de uma venda nova. Se por acaso for o apetite, se for, nossa, vem para cá porque lá está muito ruim, convenhamos, e aí vale para todas as profissões. Se você precisa falar mal do outro vendedor da outra instituição, fique atento. Na verdade, você tem que falar do seu produto e das suas características. Se for muito agressivo, se as falas você se sentir às vezes até meio intimidado, dá uma pensada se realmente faz sentido, porque você está transferindo, está aportando justamente para aquela instituição. A questão tem que ser transparente. A gente usa na Unicred Comarca o que a gente chama de estudos de para. Você vai sair daqui para cá, de forma bem clara. E, ao mesmo tempo, se você for fazer um estudo e aquele estudo não for interessante, digamos assim, olha, eu fui fazer um estudo de uma migração de um crédito e eu percebi que as taxas que você contratou lá eram muito boas. Isso tem que ficar muito claro. Se a pessoa falar para você, olha, sua taxa lá era mais baixa, aqui vai estar mais alta, mas olha só, e aí começar a trazer questões complexas, você já vê que às vezes o olhar não está para você. Talvez o olhar esteja para a meta dessa pessoa. Então, no geral, é mais a questão de cuidar mesmo com o profissional. Ele vai dar sinais, tá? Se você não confia, não vai. Doutor Ivens, na questão dos empréstimos, a gente também encontra, né, essa questão do conflito de interesses, certo? A gente tem, muitas vezes, empréstimos realizados com venda casada também. A gente poderia entrar um pouco nesse assunto. Inclusive, essa questão dos empréstimos, teve várias notícias recentes que envolveram empréstimos que foram realizados em nome de pessoas que nem sabiam, pessoas que já tinham morrido, inclusive, né? Então, para a gente entender melhor como que funciona essa questão do conflito de interesses nos empréstimos. Basicamente, o grande ganho de qualquer instituição financeira está no quanto ela cobra de ti pelo dinheiro que ela te emprestou. Esse é o forte das instituições financeiras, inclusive das cooperativas, né? Ali é onde você consegue trazer um maior resultado para a instituição financeira. Então, pressionar as pessoas para que elas tomem empréstimo acaba sendo uma forma, um mecanismo dessas instituições emprestar. Não há nada de errado nisto, desde que essa pressão não seja exacerbada e desde que, quando você empresta esses valores, haja uma indicação com muita clareza do quanto você está cobrando agora, de quanto de taxa vai ser cobrado, dos impostos que vão incidir, porque às vezes você vai lá tomar um crédito, né, e a instituição diz, olha, é tal valor, e nós cobramos tanto de juros. E aí, opa, legal, então eu vou fazer as contas, tal, a somatória de tudo, no final, com esses juros, tal, eu peguei 80 mil e vou ter que devolver 110. Ah, perfeito, 110. Aí, e aí vai dar mais ou menos uns 3 e pouco por mês, no prazo que eu fiz, perfeito. Só que aí quando você vai pagar a primeira, já não é 3 e pouco, já é quase 4. Aí você vai olhar IOF. Tá lá.
Pô, mas a pessoa que me vendeu, ela não me avisou que tinha esse IOF, que tinha aquela taxa, né? Ela disse que o valor, ou seja, ela fez dali para fora e não embutiu. Então, isso começa a preocupar. Então, são coisas assim que começam... Mas por que a pessoa faz isso? Para vender. Para vender aquele empréstimo, né? Então, esse cuidado tem que ter. E aí você percebe nitidamente os conflitos de interesse. É interessante porque o consumidor ele é muito leigo, né? No momento de fazer. E tem muita confiança. Tem muita Esse é o confiança ponto, em né? quem está vendendo. Falta daquela educação financeira que nós temos falado. É leigo, e também não se preocupa em ler o contrato, entender o contrato. E ainda mas que leia, não entende. não entende. Esse é o principal ponto, né? Muito se critica o juridiquês, né? Que é do papo de justiça. Mas também nós temos o economês. E o economês não é nada fácil de nossa, entender. É tão mais complexo difícil. quanto Tão talvez complexo mais. quanto, se não mais. Né? Se não mais. E é interessante, né, quando a gente fala no mercado de crédito, acho que é uma boa dica para o pessoal ficar de olho, que um dos principais conflitos de interesse que ocorrem, ele está relacionado ao seguro prestamista, tá? O que é o seguro prestamista? Ele é uma excelente ferramenta, inclusive super recomendo, porque ele garante que, caso algo aconteça, caso você venha a faltar, o valor ele será coberto e você não deixe para sua família. Porque imagine a seguinte situação, você falta, sua família está naquela situação difícil, e ainda vem o banco e fala o seguinte, olha, ele ainda está devendo esse valor X que vocês vão ter que pagar. Então, é um excelente produto. Porém, sabendo o que é um bom produto, muitas instituições acabam onerando, cobrando um custo altíssimo e desnecessário de valor de seguro prestamista, sendo que é bom, inclusive, para a própria instituição, porque ela garante o pagamento do crédito. Então, é um produto que é bom para ambos os lados, ele não precisa ser caro, mas cobra um valor altíssimo. E que quando você vai olhar, às vezes, na taxa do crédito, é uma taxa baixa. E aí, quando você vai olhar o seguro lá em cima. Existem instituições que trabalham, inclusive, com o crédito embutido. Eles fazem o seguinte, você compra o seguro à vista, ou seja, você antecipa todo o valor de seguro durante todo o período, que não é necessário, você poderia pagar mensalmente, seguro se paga geralmente mensal, mas você antecipa tudo e você financia junto com o crédito. Então, além do valor do prêmio, que é o valor que você paga do seguro, você ainda paga juros em cima daquilo mesmo, do próprio seguro. E isso acaba gerando um efeito bola de neve no valor, no custo efetivo total, que é o que a gente orienta sempre a olhar, muito grande. E eu tenho certeza que muita gente está me ouvindo falando, não está entendendo muito bem em relação a isso. Então, olhem para o custo efetivo total. Se ele está parecido com a taxa nominal, que chama. Se a taxa nominal é parecida com o custo efetivo total, você provavelmente tem um negócio transparente e justo na sua frente. Mas, claro, olhando sempre se a taxa faz sentido. E eu acho que é relevante a gente falar também que não é obrigatório contratar junto, né? É um seguro bom, mas você não é obrigado a contratar o empréstimo junto com o seguro prestamista. Você tem essa opção de escolha, né? Exato, é uma oferta e não uma venda obrigatória, porque, como você sabe, não se permite a venda casada. Então, é interessante, vale a pena, mas aí, como diz o Daniel, tem que ser por um valor módico, um valor que traga benefício, né? Principalmente para quem está contratando aquele crédito. Nós estamos nos aproximando já dos minutos finais do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de abordar de novo o tema do cooperativismo, porque 2025 foi o ano declarado pela ONU em prol, né, do cooperativismo. Qual que é a relevância disso para a nossa sociedade, doutor Ivens? 2025, Ano Internacional das Cooperativas, de acordo com a ONU. Eu sou suspeito em falar porque eu vejo no sistema cooperativista um sistema no qual você consegue atender os melhores interesses, os maiores interesses de um grande número de pessoas, né? Não são pequenas empresas familiares ou grandes empresas com um pequeno grupo de acionistas, não. São grandes empresas com um grande número de proprietários. E essa que é a beleza do cooperativismo. Se nós falarmos da nossa cooperativa, ela é uma cooperativa com 5 mil donos. E qualquer lucro que essa cooperativa possa ter é de todos, né? Você divide isso. Pensa numa grande cooperativa que foi por onde começou tudo, né? Lá nos idos, no final do século XIX, uma grande cooperativa agrícola.
né, em que sozinho o agricultor mal consegue comprar, o pecuarista mal consegue comprar algumas cabeças de gado, né, mas que junto ele pode comprar o que tem de melhor e aí produzir muito mais e dividir tudo que tem com aquelas pessoas, né, com os demais cooperados. Então, eu acho que você consegue dividir, enriquecer, crescer, né, prosperar, né, numa divisão justa entre todos. Né. Eu acho que isso que é salutar para mim, importante do sistema cooperativo. Não sei se tu tens algum complemento em relação a isso. Bacana. O cooperativismo realmente, né, a gente consegue... Existem várias áreas, né? Quando a gente fala em cooperativismo financeiro, a minha sugestão é que realmente todas as pessoas tenham pelo menos conta em uma cooperativa, conheçam e se imaginem, né? Eu acho que de uma forma bem prática, né? A gente está sempre reclamando do banco, que o banco ganha muito. Poxa, como eu queria ser dono de banco, né? Na cooperativa você tem a oportunidade de ser uma dona de uma instituição financeira, então de ter o seu pedacinho. Então, dentro desse pensamento, conheça uma cooperativa, né? A gente, inclusive, convida, né? A Unicred Comarca, ela trabalha ali com servidores públicos, né? Com foco bastante aí no sistema de justiça. Então, se você se enquadra nesse perfil, a gente convida para vir conhecer a Unicred Comarca também. A gente consegue conversar um pouquinho mais, mas o modelo de cooperativismo ele está em ascendência e, inclusive, né, doutor Ivens, em outros países como Alemanha, Estados Unidos, né, países desenvolvidos, o share, a fatia do cooperativismo, ele é muito mais alto do que é no Brasil. Então, a gente tem bastante ainda a crescer e bastante a se inspirar em lugares que estão dando certo, né? Que bacana. Considerando que a gente tem mais alguns 3 minutinhos finais, eu gostaria de ouvir de vocês uma dica para... A gente falou tanto sobre conflito de interesses, né? E aí eu gostaria de uma dica de vocês para quem realmente percebe que caiu em um produto errado, indicaram um produto errado. Qual é a medida que essa pessoa deve buscar para não sofrer? Tem um caminho? Perfeito. Vamos, né? A gente trouxe várias sugestões de prevenção. Vamos dizer que você está ouvindo tarde demais, né? Uhum. Então já aconteceu. Bacana. Não necessariamente por você ter caído você tem que aceitar isso, né? Você tem os seus direitos. Como que a gente inicia? Primeiro ponto é ouvidoria da instituição financeira. Não foi bacana, não foi legal. A ouvidoria ela vai fazer, né, um trabalho ali de identificar se realmente a instituição está concordando com a operação que foi feita por aquele funcionário. Se ela não concordar, se ela entender que realmente não foi correto, ela vai achar a solução para você, vai cancelar a operação, vai lhe restituir e tudo mais. Se a instituição, por acaso, entender que foi correto, que não tem nada de errado, mas você continue achando que não, você vai ter um protocolo naturalmente dessa ouvidoria e aí você procura o Banco Central. Pelo site mesmo, você não precisa visitar lá. No próprio site você abre, coloca o protocolo e digita o que aconteceu. Você vai estar chamando um mediador, que é o Banco Central. A instituição financeira tem que dar bastante visão a isso. E aí, claro, aí o problema pode se resolver também. E a depender dos ônus que esse problema gerou, você sempre vai ter o caminho jurídico, né, seus direitos civis, para buscar a resolução dos seus direitos e ser ressarcido, possivelmente até com danos morais, né? E aí, vocês, doutor Ivens, vai saber até melhor que eu, né, doutor? Daí é o caminho jurídico, né? Um caminho difícil de ser trilhado, por isso a gente sempre aconselha que se previna antes, né? Antes de que haja o problema. E ainda tem a possibilidade até de você, às vezes, não mudar o contrato, porque ele não foi um contrato ilegal, mas ele foi um contrato que talvez não tenha sido bem explicitado para ti. Se você se sentir incomodado com aquilo, tem sempre a questão da portabilidade. Bom, então já que, né, a forma de eu ser tratado, então vou mudar de instituição. É também um possível caminho, né? Lembrando que também tem o Procon, né? Sim, que são Procon, os nossos parceiros aqui. Muito parceiro, Reclame muito aqui. parceiro mesmo. Reclame aqui. Perfeito. Tudo isso ajuda e contribui, né? Então, Quanto mais houver essas reclamações, quanto mais você indicar esses problemas, melhor, né? Porque daí você, inclusive, orienta as outras pessoas. E eu acho que conversar também, né? Conversar, expor,
trazer dúvidas para a pessoa que está te assessorando, para o núcleo familiar, porque assim como existe uma fraude, por exemplo, a gente vai conseguindo ter essa maturidade a partir, infelizmente, às vezes, da experiência do outro, do conhecimento que se adquire com isso, e aí repassando para tentar seguir de uma forma mais madura, né? Perfeito. Pessoal, a conversa está muito boa, passou muito rápido o tempo, mas chegamos aos minutos finais do nosso papo, do nosso podcast. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela contribuição, pelas informações, para a gente criar, né, um consumo consciente também das pessoas. Obrigada. Foi uma honra ter vocês aqui e acho que esse papo pode até se repetir daqui a um tempo. Uma parte 2. Porque ficou muitas lacunas ainda que a gente não conseguiu abraçar dentro desse episódio. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós é que agradecemos e estaremos sempre à disposição. Perfeito, muito obrigado mesmo. Foi muito legal participar aqui do programa. E para você, nos encontramos na próxima segunda-feira, às 14h, no YouTube e no Spotify. E se ficou alguma dúvida, pode mandar ou na descrição do vídeo ou no nosso Instagram, @PapoDeJustiçaCast. Até o próximo programa.